Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Rafael Barbosa e na aula de hoje, sem mais delongas, sem conversar muito, nós vamos falar um pouquinho sobre a radioatividade. Então, acredito que todo mundo que está aí do outro lado já deve ter visto alguma coisa acerca de elementos radioativos ou falar de radioatividade aí na escola ou, enfim, em qualquer lugar. Então você deve ter ouvido falar sobre esses elementos radioativos e você deve saber que a radioatividade é um fenômeno, tá? Esse fenômeno acontece a nível nuclear. Por quê? Porque dentro do núcleo nós temos aí duas partículas importantes, os prótons e os nêutrons. Os nêutrons, eles são partículas que não têm carga, enquanto os prótons são partículas que possuem carga positiva. Por que os nêutrons estão dentro do núcleo? Os nêutrons estão dentro do núcleo porque eles precisam dar duas características importantes. A primeira delas é o balanço de cargas, então ele evita que os prótons se choquem e aí tem uma força de repulsão muito grande. A segunda delas é dar o balanço de massa ao átomo, então o peso do átomo está diretamente ligado a essas características do nêutron. E existe uma característica importante nos elementos e aí em todos os átomos, é que para manter esses prótons e esses nêutrons dentro do núcleo, existe uma energia que os rodeia, chamada energia de rede. Então, quanto mais prótons e mais nêutrons você tem, maior deve ser a energia de rede para você manter essas partículas imersas dentro do núcleo, tá? Então, a radioatividade é a propriedade que os núcleos estáveis possuem de emitir partículas ou radiações eletromagnéticas para a partir daí se tornarem estáveis. Então essas partículas elas podem ser partículas físicas, como também podem ser partículas eletromagnéticas aí se comportando como ondas, tá bom? Então a radioatividade natural ela vai ocorrer com átomos que têm números atômicos maiores que 82, porém ela também pode ser artificial. Você pode fazer com que um átomo que não era radioativo passe a ser radioativo pela inserção ali de prótons ou de nêutrons dentro do núcleo e ele a partir desse momento se tornar estável, tá bom? Então, a reação que ocorre nessas condições alterando o núcleo do átomo, ela se chama reação nuclear. Então, ela é nuclear porque ocorre a partir do núcleo, tá bom? E aí, as partículas que são emitidas a partir do átomo que é radioativo, elas são três. As emissões alfa, as emissões beta e as emissões gama. Cada uma delas tem uma característica específica. Então, no caso das emissões alfa, são partículas constituídas por dois prótons e dois nêutrons. Então, ela tem massa, tem uma massa de 4. E eles são jogados para fora, né, em alta velocidade, para fora do núcleo instável. Como são partículas muito pesadas e positivas, elas têm um poder de alcance muito pequeno, tá bom? Então essas partículas elas são muito semelhantes ao átomo de hélio e por isso a representação delas é igualzinha. Então a alfa 4,2. Quando um átomo emite uma partícula alfa, ele vai obedecer ao que nós chamamos da primeira lei da radioatividade ou lei de Soddy. Então como é que a gente identifica essa lei? Quando um átomo emite uma partícula alfa, ele tem ali seu número de massa e seu número atômico alterado. O seu número de massa cai em 4 unidades, enquanto o seu número atômico cai em 2 unidades. Então ele vai sofrendo ali um processo de degradação nuclear, tá bom? Ele vai diminuindo ali as suas características, porque elas estão, não características, mas vai diminuindo ali seus números atômicos, porque seu número atômico e sua massa, porque ele vai emitindo partículas para o meio, tudo bem? É interessante lembrar que essas equações elas têm um balanço de massas. Então, se eu somar o número de partículas alfa que foram emitidas com a massa molecular do composto formado e igualar ao meu reagente, vou perceber que eles são idênticos, que eles são iguais, tá bom? Já nas emissões beta, são partículas mais leves, tá? Que são constituídas por cargas negativas, a representação dela é essa que vocês estão vendo, beta 0 menos 1, tá? E como não existe elétron no núcleo, né, ele é formado a partir de um nêutron. Então, o nêutron ele consegue ali se desmembrar em cargas positivas e uma carga negativa para a formação de um neutrino. Então, ele vai lá e forma um neutrino, tá? Essa carga negativa, como ela não tem massa, é o que dá a característica da partícula beta. E aí, quando um átomo emite partícula beta, ele vai obedecer à segunda lei da radioatividade, ou lei de Russell, né? Essa lei diz o seguinte, que quando um átomo emite uma partícula beta, o seu número atômico aumenta em uma unidade. Então, por exemplo, o bismuto, ele sai de 83 e passa a formar o polônio, que é 84. Lembrando que, nesse caso, quando ele emite somente partículas beta, ou somente uma partícula beta, né, ou várias, ele vai formar isóbaros. Então, nesse caso, o polônio é isóbaro do bismuto, pelo fato de possuírem o mesmo número de massa e serem átomos diferentes, tudo bem? Lembrando também que eles obedecem o mesmo balanço de cargas que nós comentamos anteriormente, tá? E por último, as emissões gama, que são aquelas emissões ligadas a ondas eletromagnéticas. Elas são partículas que não alteram a característica do átomo, mas nem por isso são partículas que deixam de ser importantes, tá bom? Então essas partículas elas têm representação 00 e são emitidas como ondas eletromagnéticas semelhantes à luz.
Sabendo disso, essas partículas elas vão apresentar poderes de penetração diferentes. A partícula alfa tem um menor poder de penetração, pelo fato de ser mais pesada, então ela não consegue penetrar muito bem as superfícies. A partícula beta tem um poder de penetração intermediário, porque ela é um pouquinho mais leve do que a partícula alfa, mas a partícula gama tem um poder de penetração mais alto de todos. Então, isso é ocasionado pela característica da partícula emitida. Então, cada partícula, quando é emitida, pelo peso da molécula, elas acabam tendo ali pesos diferentes e características de penetrabilidade também diferentes, tá bom? E aí existe dentro da tabela periódica as famílias ou séries radioativas. Então, é um conjunto de elementos que tem origem na emissão de partículas alfa e beta, resultando como elemento final um isótopo estável do chumbo. Lembrando que eu não coloquei as partículas gama, mas elas estão sendo emitidas ao longo do tempo também por essas substâncias radioativas, porque elas não alteram a característica da matéria, tá? Ou pelo menos a característica do átomo. Então existem algumas séries radioativas. Então, a primeira série é a série do tório, tá? O primeiro elemento é o tório, o último elemento é o chumbo. O número de massa, a relação entre chumbo e tório, vocês vão ver decaindo dentro dessa série é 4 vezes N, tá bom? Onde N é um número atômico. E aí você vai seguindo Netúnio, Urânio, tá? E Actínio. Então são as principais séries radioativas que a gente vai encontrar. Dentro desse quesito, nós temos o que nós chamamos de período de semidesintegração ou período de meia-vida. Então é o tempo necessário para que a quantidade da amostra radioativa seja reduzida pela metade. Então imagine que no período inicial tinha massa inicial. Ao passo que ocorreu uma meia-vida, sua massa cai pela metade. Ao passo que ocorreu mais uma meia-vida, sua massa cai pela metade e assim sucessivamente até quando essa massa chegar muito próximo de zero. Então a gente pode dizer, numa expressão da seguinte forma, que se eu quiser calcular a massa final de um composto, né, obedecendo às meias-vidas dele, como é que eu faço? Massa inicial dividido por 2 elevado a x, onde x é um número de meias-vidas, ou seja, o tempo necessário para que sua concentração caia pela metade. E esse tempo varia de composto para composto, de tipo de substância radioativa para cada tipo de substância radioativa, tá bom? Então, se você quiser calcular o tempo em que isso aconteceu, você pega o número de meia-vidas, tá? E multiplica por P, que é o período que isso aconteceu, tudo bem? A quantidade de vezes que isso aconteceu, tá bom? As reações nucleares, elas também podem ser reações artificiais, como eu mencionei lá no começo. Esse processo a gente chama de transmutação artificial. É quando você ocasiona a formação de reações nucleares e esse processo gera um outro composto diferente. Cuidado para não confundir com a alquimia, né? A alquimia está ligada a processos de transformação de substâncias a partir da magia. Aqui não, aqui nós estamos falando de transformação de substâncias a partir de características nucleares artificiais. Tudo bem? E aí existe um processo chamado processo de fissão nuclear, que é quando átomos muito grandes eles acabam se dividindo, né? E aí formando átomos menores. E isso essa reação de fissão é a reação que explica como acontece o funcionamento de uma bomba atômica. Então, por exemplo, eu tenho um átomo de urânio, esse átomo de urânio é bombardeado por um nêutron, produzindo mais outros nêutrons e átomos menores, que vão bombardear assim novos átomos de urânio, que vão produzir átomos menores e liberando mais nêutrons e assim sucessivamente. Então nós dizemos que ocorreu uma reação em cadeia, e essa reação em cadeia é característico do processo de fissão nuclear. Assim como acontece fissão nuclear, pode acontecer o processo de fusão nuclear. Fusão nuclear é o contrário, é o processo pelos quais as estrelas conseguem produzir energia. Nesse processo de fusão nuclear, átomos menores são fundidos para formar aí, então, átomos bem maiores. Tudo bem? Gente, então era isso. Agradeço muito ter vocês aqui comigo. Agradeço muito por essa aula. Espero que tenha ficado algum aprendizado. Qualquer dúvida, volta na aula, anota lá no teu caderno, pausa o vídeo, verifica as informações que são importantes. Tudo bem? Então, a gente se vê num próximo encontro. Tchau, tchau.